E ele partiu para a guerra. E o olhar triste de sua mãe no portão sabia. Sabia que algo pior aconteceria nos próximos dias. O cheiro do medo ainda pairava no ar, quando Daniel apertou com força o punho e olhou para trás, pela última vez. Atrás dele, a infância jogada no quintal, o cachorro que não entendia o adeus, e a casa onde ele cresceu, agora parecia menor. Na frente, era o som das botas no asfalto, as armas carregadas e o silêncio dos que fingiam não ter medo. A guerra não mandou convite. Ela simplesmente chegou como um vendaval que arranca telhados e leva sonhos. E quando Daniel embarcou naquele caminhão militar, ele não sabia que a guerra levaria mais que o corpo, levaria a alma. Os primeiros dias foram duros. A comida fria, o sono leve, os tiros ao longe como trovões. Mas o pior não era isso. O pior era não saber o porquê. Por que estavam ali? Por que matar alguém que nunca te fez nada? Daniel tentava entender. Mas a resposta nunca vinha. Vinha a ordem. E com ela, vinha o medo de desobedecer. Os companheiros contavam piadas para disfarçar a dor. Mas nos olhos dava para ver. Nenhum deles estava inteiro. Todos tinham deixado um pedaço de si em casa com alguém que os amava. E Daniel também. Ele levava a carta da mãe no bolso, dobrada, suada, quase apagada. Lia toda noite como quem reza. Mas nem isso aliviava o peso no peito. Até que chegou a primeira missão de verdade. Subir o morro, invadir a vila, eliminar o alvo. Era isso que diziam. Eliminar. Como se fosse só um botão para apertar. Como se do outro lado não tivesse alguém. Alguém como ele. Daniel caminhava com o fuzil apertado nas mãos, mas o coração era quem tremia. E quando os tiros começaram, tudo virou fumaça. O som dos gritos, da pólvora, do rádio chiando. E no meio do caos, um rosto. Um rosto que ele não via há anos. Que ele só tinha nas lembranças de criança. Era rápido, mas foi o suficiente. Os olhos. Aqueles olhos. Ele congelou, porque por um segundo, ele achou que tinha visto seu irmão, Rafael. O irmão que fugiu de casa há 5 anos. O irmão que ninguém mais viu. O irmão que talvez estivesse do outro lado da trincheira. Daniel não contou a ninguém. Nenhuma palavra. Como contar algo que nem ele sabia se era real? Talvez fosse só o desespero misturado com a saudade, pregando peças na mente. Mas aquele olhar não saía da cabeça dele. Os mesmos olhos que dividiam com ele o travesseiro quando eram pequenos, que riam dos mesmos desenhos, que choraram juntos quando o pai bateu a porta e foi embora. Rafael tinha sumido. Virou uma sombra nas conversas da família, um nome que a mãe evitava, uma ausência pesada no almoço de domingo. E agora, anos depois, no meio de uma guerra sem sentido, Daniel achava que o tinha visto. Do lado inimigo, ele passou as noites seguintes acordado, olhando para o teto da barraca improvisada, ouvindo os sons da floresta e se perguntando se era verdade. Começou a reparar nos rostos dos prisioneiros, nas fotos dos procurados, nos relatos dos soldados. Tentava encontrar uma pista, uma prova, qualquer coisa. Mas nada. E isso o enlouquecia mais ainda. Porque quando a dúvida entra, ela corrói. Corrói por dentro. E Daniel estava corroendo. Por fora seguia firme, obedecendo ordens, limpando a arma, protegendo seus homens. Mas por dentro, ele estava quebrando. A guerra já era difícil demais. Mas lutar sem saber se o próprio sangue estava do outro lado, isso ninguém ensinava nos treinamentos. Num dia cinza, o rádio anunciou uma nova ofensiva. Haveria um ataque pesado numa área tomada pelo inimigo. Precisavam avançar rápido. Daniel foi escalado como ponta, o primeiro a entrar.
A pressão no peito era insuportável. E se Rafael estivesse lá? E se ele tivesse que escolher entre obedecer e atirar, ou hesitar e morrer? Ele não contou para ninguém, nem ao comandante, nem ao amigo mais próximo. Quem acreditaria? E mesmo que acreditassem, o que poderiam fazer? Na guerra não existe pausa para sentimentos. Ela arranca de você o direito de sentir. Daniel sabia disso. Mas o coração não sabia obedecer. Na noite anterior ao ataque, ele tirou do bolso a carta da mãe e leu de novo. Cada palavra parecia gritar mais alto. Cuide-se, meu filho, e nunca esqueça quem você é. Ele fechou os olhos com força, tentando lembrar do rosto do irmão. Mas já fazia tanto tempo, ele quase não conseguia mais lembrar. Só os olhos, aqueles olhos. Aqueles malditos olhos que ele achava ter visto na fumaça. No dia seguinte ele marchou com os outros, calado, mas por dentro, gritando. O céu estava nublado, pesado como o clima dentro de cada soldado. A lama cobria as botas e o cheiro de pólvora parecia fazer parte do ar. A equipe de Daniel se esgueirava pelas árvores, atentos a qualquer movimento. Ele liderava a linha, com os olhos varrendo tudo, mas a mente estava no passado, em um quintal cheio de folhas secas, nas brigas por brinquedos, nas conversas debaixo do cobertor. Rafael era mais velho. Sempre foi a sombra e o escudo. Apanhava para proteger, mentia para encobrir. Sumiu, para não machucar mais ninguém. Pelo menos era o que dizia o bilhete que deixou. E agora talvez estivesse empunhando uma arma contra ele. O tiroteio começou antes do previsto, uma emboscada. Era sempre assim, nunca como nos planos. Daniel correu, gritou ordens, se jogou atrás de uma árvore. A bala passou tão perto que ele sentiu o calor cortar o ar. Viu o companheiro cair ao lado, sem vida. O sangue escorrendo como tinta. O som da morte era ensurdecedor. E no meio disso tudo, de novo, os olhos. Sim, ele viu. Agora não era dúvida. Era certeza. Rafael estava ali. O rosto mais magro, a barba grande, mas era ele. E os olhos arregalados de espanto ao reconhecer o irmão mais novo. A guerra congelou por 2 segundos. 2 segundos em que os dois se olharam, cada um com o dedo no gatilho. Mas nenhum atirou. O inimigo recuou. Daniel não disse nada. Seus homens comemoraram a vitória parcial. Mas dentro dele a derrota era esmagadora. Ele tinha visto. Tinha certeza. Seu irmão estava lutando com o uniforme do outro lado. Ele não era um refém, não era um infiltrado. Ele era um deles. Um deles. Daniel passou a noite sozinho. Não dormiu. Pensou em tudo. No dia em que Rafael fugiu. Na última vez que se falaram. Na briga. Eles tinham brigado. Feio. E ele disse coisas horríveis. Disparos piores que qualquer arma. E se aquilo tivesse empurrado Rafael pro outro lado? E se, no fundo, ele também fosse culpado? No meio da madrugada, Daniel pegou um papel amassado e escreveu. Era uma carta, curta, direta. Escreveu como se Rafael fosse ler, como se o vento pudesse entregar. Disse que ainda o amava, que nunca parou, que se um dia se reencontrassem de verdade, queria abraçá-lo. Pediu perdão, dobrou o papel, colocou dentro da bota e seguiu. A guerra não esperava ninguém. Mas ele carregava agora 2 pesos, o da arma e o da esperança. O dia seguinte amanheceu com chuva fina, e o chão virou um campo de armadilhas. Cada passo era um risco. Cada árvore, uma possível emboscada. A missão era clara: avançar pela encosta e tomar o vilarejo abandonado.
Mas Daniel já não via o mapa como os outros. Para ele, cada ponto vermelho podia ser o irmão. Cada trincheira inimiga podia ser o lar de alguém que um dia dividiu brinquedos e medos com ele. O som da guerra já não causava o mesmo pânico, mas sim um aperto diferente. O medo de que a próxima bala levasse aquilo que ele nem sabia se poderia recuperar. Avançaram lentamente. 2, 3 dias entre barro, corpos e silêncio. E então veio a ordem. Capturar um homem suspeito de ser comandante do lado oposto. Estava escondido numa casa de madeira isolada entre 2 colinas. Daniel não hesitou. Era sua chance. Algo dentro dele dizia: era ali. Quando se aproximaram, ouviram tiros. Daniel invadiu com o coração na garganta. E lá estava ele. Rafael, sujo, ferido, mas em pé. Com uma arma na mão apontada para o vazio. O olhar não era mais de espanto. Era de dor. Uma dor tão funda que nem 1000 palavras explicariam. Ninguém atirou. Por segundos eternos, só o som da respiração pesada. Daniel tirou o capacete. Deixou o fuzil no chão. Levantou as mãos. Sou eu, ele disse. Sou eu, Rafa. O irmão não respondeu. Mas os olhos tremiam. Os soldados atrás de Daniel gritavam ordens. Diziam para ele sair, prender o homem, algemar. Mas ele ficou. Não podia se mover. Não podia mais fingir que aquele era apenas um inimigo, porque não era. Era o sangue dele. Era o passado dele. Era tudo que ele tinha deixado para trás e agora voltava como um fantasma armado. Rafael recuou. Tossiu sangue. Daniel deu um passo, depois outro, e mais outro, até estar a 1 palmo. O irmão caiu de joelhos. A arma escorregou da mão. E ele disse com a voz rouca, quase um sussurro: achei que você estivesse morto. Daniel se ajoelhou, também. E ali no meio de um campo de guerra entre lama e fogo, os 2 se abraçaram. Foi rápido, foi silencioso, mas foi um abraço que carregava anos de ausência e dor, muita dor, até que uma explosão ao longe os separou de novo. Vieram os soldados, vieram as ordens. Rafael foi levado. Daniel ficou parado, sem chão, sem ar. O reencontro tinha acontecido, mas não como ele queria. Não como ele imaginava. E agora, o que restava? Esperar o julgamento de um irmão? Ou desafiar o próprio exército em nome da família? Os dias seguintes foram como um castigo silencioso. Daniel seguia com o pelotão, mas já não era o mesmo. Caminhava no modo automático, como um fantasma com uniforme e fuzil. Os companheiros notaram a mudança. Comentavam em voz baixa. Ele viu coisa demais, diziam. Mas ninguém sabia o que de fato havia acontecido naquela casa entre as colinas. Só Daniel. E aquele segredo agora era uma bomba dentro dele. Ele tinha encontrado o irmão. Tinha abraçado o inimigo. E tinha deixado que o levassem. Sem reação, sem defesa, sem lutar. A dor disso corroía como ferrugem. A ficha só caiu de verdade quando dias depois o comandante entrou na barraca e chamou seu nome. Olhos sérios. Voz seca. O prisioneiro foi identificado. Rafael Moura, seu irmão. A frase soou como um tiro. Mas o pior veio depois. Ele será transferido. Julgamento em poucos dias. Provavelmente será condenado. Talvez executado. E então, o silêncio. Daniel não conseguia falar, nem respirar. Só ouvia o eco daquelas palavras. Julgado, condenado, executado. Seu irmão. O mesmo que contou histórias com uma lanterna debaixo do lençol. O mesmo que o ensinou a andar de bicicleta. O mesmo que desapareceu tentando proteger a própria
dignidade. E agora, seria morto por estar do lado errado do campo. Naquela noite, Daniel quase desertou. Escreveu outra carta, dessa vez sem fim. Falou da infância, da dor da mãe, do tempo perdido. Disse que não podia aceitar aquilo, que o mundo enlouqueceu, que talvez a guerra tivesse matado todos antes mesmo de começarem a lutar. Mas não, fugiu. Algo o impediu. Talvez o medo, talvez o amor, talvez a esperança de que ainda houvesse tempo. No dia seguinte, pediu para falar com o comandante, mas a resposta foi seca. A decisão está tomada. Seu envolvimento pessoal só atrapalha. Se insistir, será afastado. Foi a primeira vez que Daniel chorou desde o início da guerra. Chorou como uma criança, sozinho, no mato, de joelhos, batendo no chão com raiva. Não contra o inimigo, mas contra o destino, contra si mesmo, contra a vida que colocou dois irmãos em lados opostos de uma arma. Era cruel demais. E ele sabia. Precisava fazer algo, qualquer coisa, antes que fosse tarde. Mas como? Como salvar alguém num campo onde todos são culpados? No dia da transferência de Rafael, o céu parecia saber o que estava para acontecer. Cinza, carregado, sem espaço para luz. A chuva fina tornava a estrada um lamaçal e os veículos seguiam em comboio, lentos, escoltando um prisioneiro que já não lutava mais com armas, mas com o olhar cansado de quem não esperava mais nada. Daniel conseguiu uma autorização para acompanhar o transporte, sob a justificativa de segurança extra. Mas no fundo, era outra coisa. Era o último fio de chance que ele tinha de mudar o rumo da história. Ainda havia algo ali entre os dois que a guerra não tinha conseguido matar: o sangue e a lembrança. No caminhão, Rafael estava com as mãos algemadas, mas os olhos estavam soltos. E eles falaram. Falaram tudo que a boca não conseguiu dizer por anos. Daniel ficou ao lado dele o tempo todo, sem farda, sem ordem, só como irmão. "Por que você foi pro outro lado?" ele perguntou com a voz baixa. Rafael demorou para responder. "Porque, do meu lado, ninguém me buscou." A frase bateu como um soco. Daniel sentiu o chão sumir. Porque era verdade. Quando Rafael fugiu, ninguém foi atrás. Ninguém procurou de verdade. Ele foi tratado como problema, como vergonha, como uma página arrancada da família. E no meio da revolta, o outro lado o acolheu. "Eu não queria lutar contra você", Rafael disse. "Eu só queria existir." E ali Daniel entendeu que aquela guerra era maior do que bandeiras. Era uma guerra de almas partidas, de famílias quebradas, de escolhas desesperadas. Mas ainda havia tempo. Ele sabia disso. A estrada estava deserta. O comboio desacelerou por conta da lama, e naquele momento Daniel viu uma chance. Olhou para os lados. 3 soldados, um dirigindo, 2 atrás. Nenhum deles sabia da história, ninguém entenderia, mas ele entendia. E às vezes, isso é tudo que importa. Ele tomou fôlego, como se fosse mergulhar, e mergulhou. Com um golpe rápido, puxou a arma do soldado ao lado e apontou para cima. 2 tiros no ar. Confusão. Gritos. E em meio ao caos, ele puxou Rafael pela camisa e gritou: "Corre!" Os 2 se jogaram do caminhão, rolaram pela lama e sumiram no mato. Atrás deles, tiros, ordens, mas nada mais importava. Eles tinham fugido. Juntos. Como 2 meninos correndo no quintal de casa, fugindo da bronca da mãe. Só que agora, era a vida que estava em jogo. A floresta os engoliu como um segredo.
Cada passo era um risco, mas também um grito de liberdade. Daniel e Rafael correram até não conseguirem mais. Caíram no chão molhado, ofegantes, sujos, tremendo. A respiração deles parecia abalar as árvores. Não trocaram palavras, só olhares. E nesses olhares havia mais do que medo. Havia culpa, saudade, amor. Era como se o tempo tivesse congelado. E por um instante eles voltassem a ser aqueles garotos escondidos na casa da árvore, sonhando com o futuro, sem imaginar que ele traria balas e fardas entre eles. Daniel sabia que, a partir dali, era um desertor, um traidor, e que Rafael continuava sendo um prisioneiro fugitivo. Mas também sabia que aquela era a única decisão que faria sentido. Eles tinham dias, talvez horas, antes de serem encontrados. Não havia plano, só fuga. Seguiram por trilhas antigas, dormiram em cavernas úmidas, comeram raízes e o pouco que conseguiam caçar. Mas mesmo na miséria, havia algo ali, uma redenção. Eles conversaram como nunca tinham conversado antes. Choraram juntos, riram juntos, e começaram a costurar, com palavras, o que a guerra tinha rasgado com bombas. Rafael contou que o outro lado não era como diziam. Era caos. Gente perdida, cheia de raiva e medo, lutando por promessas vazias. Ele não era um herói rebelde. Era só mais um jovem esmagado pelo silêncio da própria casa. Daniel escutava tudo como quem escuta um lamento de anos guardado, e pediu perdão não pelas armas, mas por não ter percebido antes, por ter deixado o irmão desaparecer sem fazer nada. E Rafael perdoou, porque no fim nenhum dos dois era o culpado. A verdadeira inimiga era a guerra, que separa, suja e engole. Mas eles sabiam que não poderiam fugir para sempre. Um dia seriam encontrados. Um dia alguém iria pagar o preço. E Daniel decidiu: quando nos acharem, diga que me sequestrou, que eu fugi para tentar parar você. Leve a culpa, mas viva. Rafael recusou. Se um de nós morrer, que morram os dois, juntos, como viemos ao mundo. Aquilo doeu mais que qualquer ferida, mas também foi a promessa mais verdadeira que já tinham feito um ao outro. E ali, na solidão da floresta, dois irmãos enterraram o passado e juraram proteger o que ainda restava deles. O silêncio da floresta foi quebrado por helicópteros. O som das hélices cortava o céu como lâminas afiadas. Eles sabiam. O tempo tinha acabado. Daniel e Rafael se entreolharam. Nenhuma palavra. Só a respiração pesada e os olhos cheios de verdades. Correr agora seria em vão. Lutar, suicídio. Então, fizeram o que poucos fariam. Se levantaram e caminharam até a clareira mais próxima de mãos dadas, como se estivessem indo para um julgamento final. Mas com a dignidade de quem escolheu proteger um ao outro, mesmo contra o mundo inteiro. Os soldados os cercaram em segundos. Gritos, armas apontadas, tensão. Um oficial desceu do helicóptero e olhou diretamente para Daniel. Rendeu-se? Ele perguntou seco. Daniel assentiu. Sim, mas ele é meu irmão e está sob minha proteção. O clima pesou. Rafael permaneceu calado com o queixo erguido. Um dos soldados tentou separá-los. Daniel reagiu segurando o braço de Rafael com força. Vocês querem saber quem é o traidor? Olhem ao redor. A guerra nos fez isso. Vocês acham que ainda existe um lado certo? O silêncio que seguiu foi mais barulhento do que qualquer explosão. Mesmo assim, os dois foram levados, algemados, em veículos diferentes. O reencontro, no entanto, não demorou. Trancados em celas vizinhas, separados por uma parede fina, voltaram a conversar como nos tempos de infância.
desta vez através do som das batidas. Um código que só os dois conheciam. Toques leves, 3 vezes, uma pausa, 2 vezes. Estou aqui. Eu também. Era pouco, mas era tudo. Dias depois, Daniel foi julgado por deserção. A sentença era pesada. Cadeia militar. Anos de afastamento. Mas o que mais doía não era a pena, e sim a ausência. Rafael havia sido transferido. Ninguém dizia para onde. Ninguém falava sobre seu destino. Daniel implorou, gritou, escreveu relatórios. Nada. O silêncio era a maior punição. Meses passaram, até que um dia, um envelope chegou. Sem remetente. Dentro, um papel rasgado. E nele, a frase escrita à mão, com a caligrafia que Daniel conhecia desde sempre. Eu sobrevivi. Estou vivo. Onde quer que você esteja, nunca esqueça, você me salvou. E abaixo disso, 3 batidas desenhadas. Uma pausa. 2 batidas. O mesmo código. O mesmo laço. O mesmo amor que nem a guerra conseguiu matar. O tempo passou como passam os vendavais, levando muito e deixando pouco. Daniel cumpriu a pena em silêncio, sem revolta, sem lágrimas. Apenas com um olhar distante, que parecia sempre enxergar além das grades. Ele não era mais o jovem soldado, que partiu para a guerra com promessas e medalhas nos olhos. Agora era um homem marcado, não pelos tiros, mas pelas escolhas. Carregava nas costas a culpa de ter deixado o irmão ir embora. E no peito, a esperança, pequena, frágil, mas viva, de reencontrá-lo um dia. A guerra havia acabado, mas dentro dele ainda ardia. Ao sair da prisão, Daniel não voltou para a cidade. Não procurou amigos nem família. Foi direto para o interior, onde a mãe havia sido enterrada durante os anos de ausência. Ficou em silêncio diante do túmulo dela por horas, talvez pedindo perdão, talvez agradecendo, porque no fundo sabia que ela sempre soube, que o olhar triste no portão, no dia em que ele partiu, já previa tudo. E ainda assim, ela deixou que fosse, porque sabia que alguns destinos precisam ser enfrentados, mesmo quando machucam. Ali naquele cemitério simples, Daniel jurou que honraria o irmão mesmo sem saber onde ele estava. Durante meses procurou por Rafael. Foi atrás de pistas. Visitou campos de refugiados, hospitais abandonados, lugares esquecidos pela guerra. Ninguém sabia nada, ou não queriam saber. Em muitos momentos pensou em desistir, mas sempre que fechava os olhos lembrava do papel, das batidas, da promessa. Você me salvou. Era pouco, mas era o suficiente. Até que um dia, numa vila pequena entre montanhas, enquanto ajudava um velho ferreiro com reparos, Daniel ouviu um nome. Um sussurro entre 2 homens. Rafa, o homem sem pátria. Seu coração disparou. Seguiu as pistas como quem segue um faro ancestral. Subiu trilhas, atravessou neblina, enfrentou dias de frio e noites de dúvidas. E então, finalmente, chegou a uma cabana simples perto de um riacho. A porta estava entreaberta. Ele bateu com mãos trêmulas. 3 toques. Uma pausa. 2 toques. Silêncio. Depois, passos. E a porta se abriu. Rafael estava ali, mais velho, mais magro, mais vivo, com os olhos ainda acesos. Os 2 se olharam por longos segundos, sem palavras, porque ali as palavras seriam pequenas. Então Daniel fez o que devia. Deu um passo, depois outro, e o abraçou. Como antes, como sempre, como irmãos.
Naquela noite, sob um céu estrelado e silencioso, os irmãos ficaram sentados em frente à pequena cabana, dividindo uma garrafa de água e o peso dos anos perdidos. O mundo lá fora ainda parecia longe, uma guerra que nunca iria acabar para muitos, mas para eles naquele momento era apenas uma lembrança distante, um pesadelo que finalmente começava a se dissipar. Rafael contou sobre a fuga, a luta para sobreviver, a solidão que cortava mais fundo do que qualquer faca. Daniel falou da prisão, da culpa, do vazio que sentiu sem o irmão. Ambos choraram, lágrimas que não pediam desculpas, mas buscavam cura. Eu pensei que ia te perder de vez, disse Daniel, com a voz falhando. Mas aqui estamos, respondeu Rafael, segurando firme a mão do irmão. E ali, naquela noite simples, dois homens que a guerra tentou destruir se tornaram uma só coisa: irmãos. E não importava mais o lado das batalhas, as ordens, as bandeiras. O que importava era o amor que sobreviveu ao fogo. Porque no final das contas, o que a guerra não matou, não foi a bala, mas o que ninguém jamais pode tirar: a família. Eles sabiam que o caminho seria longo, cheio de cicatrizes, mas juntos podiam reconstruir o que parecia impossível. A guerra não lhes tiraria mais isso, nem o tempo, nem o medo, nem o silêncio. E assim, entre lágrimas e sussurros, uma promessa foi feita: nunca mais deixar que a distância ou o ódio os separasse, porque o verdadeiro campo de batalha era o coração, e ali eles sempre lutariam lado a lado.